temos caminhado na carta do apóstolo Tiago, semana após semana, já desde o começo de fevereiro, a gente tem caminhado no estudo da carta de Tiago. Quero te convidar a abrir no capítulo 4 de Tiago. Nós vamos estudar hoje dos versos 7 a 12. Tiago, capítulo de número 4, nós vamos estudar os versos 7 a 12. Acompanhe com fé a leitura da palavra de Deus. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Vamos orar ao Senhor? Pai de amor, nós estamos aqui diante da Tua Palavra. Nós sabemos que a Tua Palavra ela é poderosa. Nós sabemos que a Tua Palavra ela é tão poderosa que foi através dela que o Senhor criou os céus e a terra. Ela é tão poderosa que é ela que o Senhor usa para dar vida a seres humanos mortos em seus delitos e pecados. Por isso, Deus, nós suplicamos ao Senhor que o Senhor envie a fonte de poder da Tua Palavra, que é o Teu Santo Espírito, para que Ele haja na minha vida, na vida dos meus irmãos, irmãs, amigas e amigos que estão aqui nessa noite, para que todos nós possamos ser transformados pela ação da Tua Palavra sendo pregada nessa noite, Deus. Esse é o nosso desejo. Nós suplicamos por isso, nós imploramos ao Senhor por isso, confiados no Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, para que pecadores como eu pudessem ter acesso ao Teu trono de graça. É em nome dele que oramos. Amém. Queridos, como eu disse, nós estamos estudando a carta de Tiago desde fevereiro, e nós estamos chegando na última parte aí, nessa última etapa da epístola de Tiago. Algumas lembranças nesse momento se fazem necessárias. Tiago escreve essa carta à igreja que havia sido dispersa pela região toda ali, conhecida da época, de Jerusalém. Eles haviam sido dispersos de Jerusalém para as nações, e Tiago, que era o pastor deles em Jerusalém, escreve a eles para instruí-los, para encorajá-los, para ajudá-los a colocar em prática a fé que eles têm nesse momento de tribulação e dificuldade pelo qual eles estão vivendo. Essas pessoas estão sendo perseguidas por causa da fé delas, elas estão sendo perseguidas e agora elas estão passando por dificuldades financeiras, elas estão passando por dificuldades físicas, por dificuldades espirituais e emocionais, e Tiago, como pastor dessas pessoas, escreve a elas para ajudá-las a entender como a fé que elas têm em Jesus Cristo precisa transbordar para uma vida prática, que responde de maneira diferente às dificuldades da vida em um mundo caído. E essa sessão que nós estamos diante de nós
ela é uma sessão em que Tiago traz uma série de perguntas. Se você olhar um pouco para trás no texto, lá em Tiago capítulo 3, no verso 13, você vai ver Tiago começando com uma pergunta. Ele diz: quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Ele lança essa pergunta para a igreja. Quem entre vocês é sábio? Quem entre vocês tem entendimento? E ele vai continuar essa perícope mostrando que sabedoria é demonstrada através de uma vida de humildade. Depois de fazer isso, no versículo 1 do capítulo 4, ele lança outra pergunta. A pergunta que ele tem é: de onde vêm as guerras e as contendas que existem entre vocês? Ok, se vocês são tão sábios, por que existe tanto conflito entre vocês? De onde vêm esses conflitos? Qual a origem deles? Por que vocês vivem a lutar e a fazer guerra? E nós vimos na semana passada que a origem desses conflitos são as paixões que estão no nosso coração. Os nossos conflitos, em última análise, não são culpa, não são fruto de nada que está fora de nós. Não são culpa e não têm origem nas circunstâncias ao nosso redor, mas têm origem no nosso coração. Nós queremos coisas, nós não a temos, e quando nós não temos o que nós queremos, nós invejamos e matamos, diz o apóstolo Tiago. E agora, nós chegamos num outro trecho, onde vai haver uma nova pergunta. Mas Tiago não começa esse trecho com uma pergunta. Ele começa esse trecho dizendo, portanto. Se você tem caminhado aqui há algum tempo, ou se você tem estudado a língua portuguesa, quando você se depara num texto com a palavra portanto, você sabe que você precisa fazer o quê? Olhar para trás, ok? Porque portanto está trazendo uma conclusão, e você precisa entender sobre o que ele está falando, ok? Então se você olhar para o versículo 6 de Tiago 4, você vai entender isso. Tiago estava falando sobre os conflitos, sobre o fato dos conflitos terem origem nos desejos do nosso coração. E no versículo 6 ele diz: mas ele nos concede graça maior. Por isso, diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, dentro desse contexto de conflitos, dentro desse contexto de desejos, dentro desse contexto de paixões, de eu querer coisas, não ter, e por isso eu viver em conflito com as pessoas, Tiago diz que Deus nos concede uma graça maior. E Ele nos chama a nos humilharmos, porque Deus concede essa graça aos humildes. E então, no versículo 7, ele diz, portanto, o que isso quer dizer? Tiago está querendo mostrar como é que essa humildade acontece na prática. Tiago disse no versículo 6, mas Deus nos concede graça maior, e Ele concede essa graça aos humildes. Como é que isso acontece? Como é que eu e você devemos nos humilhar diante de Deus? E agora no versículo 7 ele vai começar com uma série de 9 imperativos a mostrar como é que isso acontece. O primeiro imperativo que Tiago traz, que é o imperativo mãe, vamos dizer assim, é o imperativo mestre, é aquele fruto que depois Tiago vai tirar gomos e mostrar quais são as partes desse fruto, é a submissão a Deus. Tiago diz, portanto, submetam-se a Deus. E queridos, talvez não exista nada mais anticultural nos nossos dias do que o chamado a submissão. Porque o que os nossos tempos, a nossa cultura, o nosso mundo ensina é autonomia, é independência, é você se autoafirmar e não você se submeter. Submeter é um conceito totalmente contracultural. Não é isso que é ensinado, não é isso que é pregado, não é isso que a minha filha na segunda série, no segundo ano do ensino fundamental tem aprendido. Ela tem aprendido que ela precisa se autoafirmar, que ela precisa se autovalorizar, que ela precisa ser líder, que ela precisa estar à frente. Tiago está dizendo, portanto, submetam-se a Deus. Submetam-se a Deus. Tiago está falando aqui aquilo sobre o que o apóstolo Paulo disse lá em 2 Coríntios 5, versículo 15. Paulo diz assim,
Ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Se submeter a Deus significa reconhecer aquilo que nós cantamos agora há pouco, que Deus é soberano. Quando nós estamos na escola, nós aprendemos sobre isso. Nós aprendemos sobre soberania. Nós aprendemos sobre suzeranias, não é? Sobre aquele que é o soberano da terra e aqueles que são os súditos. Queridos, o Evangelho, ele nos ensina que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para que eu e você possamos ter sim a salvação e um relacionamento com Ele. Mas o Evangelho também nos ensina que essa mesma graça que nos salva é a graça que nos leva a dizer: a minha vida agora não é mais minha. A minha vida agora pertence ao Senhor Jesus. Ele quem manda na minha vida. Em cada uma das áreas da minha vida, eu quero viver a minha vida para Ele, porque já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, como diz o apóstolo Paulo aos Gálatas. Isso é se submeter a Deus, é reconhecer isso, é entender que em cada aspecto da minha e da sua vida, Deus é Senhor e nós não somos, porque só existe um Senhor, não tem como ter dois senhores. É reconhecer em cada aspecto de nossas vidas que nós não somos senhores do nosso destino, que nós não fazemos o que dá na nossa telha, que nós não somos donos do nosso viver, mas só existe um dono. O dono é aquele que comprou nossas vidas com o seu próprio sangue, o nome dele é Jesus Cristo. Isso é se submeter, é reconhecer que Jesus é Senhor da minha vida profissional, Jesus é Senhor da minha vida conjugal, Jesus é Senhor da maneira como eu lido com o meu lazer, Jesus é Senhor da maneira como eu lido com o meu descanso, Jesus é Senhor da maneira como eu trabalho, Ele é Senhor da maneira como eu uso meus recursos, Ele é Senhor de toda a minha vida, porque Ele a comprou com o sangue dEle. E enquanto eu e você não entendermos isso, nós vamos continuar cheios de desejos e achando que as coisas, que as situações, que os relacionamentos serão capazes de satisfazer os nossos desejos. É o que nós estudamos semana passada. E quando alguém se coloca no caminho de algo que eu penso ser capaz de satisfazer os meus desejos, eu faço guerra, porque eu ainda não entendi que a minha vida está nas mãos de Deus e que Ele controla todo o meu viver e que eu posso descansar nele, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. E se alguém está se colocando diante de uma situação que eu acho que é o melhor para mim, isso não pegou Deus de surpresa, porque Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Então eu posso descansar. Ao invés de fazer guerra, eu posso confiar. Eu posso me humilhar. Como? Eu posso me humilhar me submetendo diante de Deus. Agora, queridos, na verdade, se submeter a Deus nada mais é do que um simples reconhecimento de um fato. O próprio apóstolo Paulo, também escrevendo aos Coríntios, mas na primeira carta, no capítulo 15, versículo 27, ele já diz ali que Deus tudo sujeitou debaixo dos pés de Cristo. Ele diz ali que Deus submeteu tudo a Cristo. Isso inclui a mim e inclui a você. Só existe uma pessoa que não está inclusa, que o próprio apóstolo Paulo faz questão de deixar claro. Ele diz: fica claro que isso não inclui o próprio Deus. A menos que você se considere o próprio Deus, você precisa reconhecer que você já está debaixo dos pés de Jesus. Você precisa reconhecer que Ele já é Senhor da sua vida. Você precisa reconhecer que Ele já governa toda a sua vida. Você precisa reconhecer que esse controle que você tem nas suas mãos, esse controle remoto está sem pilha. E que você tolamente pensa controlar a tua vida, mas ela está nas mãos do Senhor Jesus. Ele a comprou, você é dele, e Ele é dono do seu viver. Quer você reconheça isso, quer você não reconheça isso. O que Tiago está dizendo é: facilite as coisas, pare de se machucar, reconheça
que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. E viva dessa forma. Viva como alguém que tem um dono. Viva como alguém que não se pertence a si mesmo, mas pertence a outro. A vida de alguém que reconhece isso é uma vida de humildade. É uma vida onde o mundo não está girando no seu umbigo, mas o mundo, inclui você, gira ao redor de Cristo. E questiona e pergunta sempre a Cristo: Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? Nessa e nessa área. Deus, como eu posso glorificar mais ao Senhor nessa área da minha vida? Isso é viver submisso a Deus. Esse é o primeiro imperativo. Esse imperativo vai ser explicado e ampliado com uma série de outros imperativos. E o próximo, o apóstolo Tiago diz: resistam ao diabo. Esse verbo resistir ao diabo, ele é um verbo militar que traz a ideia de alguém que, como um soldado, se coloca na sua posição e não retrocede. Alguém que, como um soldado, se coloca em guarda e dali ele não vai para trás. Ele permanece firme, resistindo contra os ataques do diabo. E aqui tem algo que a gente precisa esclarecer e que a gente precisa entender. Porque nós vivemos num mundo onde, num mundo meio evangélico, onde ataques do diabo são normalmente igualados com a sua vida não prosperar. Não é um fato? Normalmente é isso que as pessoas ensinam por aí quando falam sobre o diabo vai te atacar. Aí elas começam a falar que o gafanhoto vai vir, que vai vir o devorador, e começa a falar sobre essas questões financeiras, não é? Mas não é disso que o apóstolo Tiago está falando aqui. Na verdade, quando nós vemos o diabo atacando o povo de Deus, não é dessa forma que o diabo ataca o povo de Deus. Na verdade, o diabo, ele tende a atacar o povo de Deus falando mentiras, para que eu e você acreditemos nas mentiras dele e desacreditemos na verdade de Deus revelada para nós. Pense em Adão e Eva. Como é que foi que Satanás atacou Eva? Satanás veio e fez com que Eva não prosperasse na vida dela. De repente, as coisas que ela plantava já não cresciam mais, porque ela deu brecha para o inimigo, o gafanhoto veio. Foi isso que aconteceu com Eva? Não. O que aconteceu com Eva? Satanás veio e começou a plantar sementinhas de mentira na cabeça de Eva. O que foi que mesmo que Deus disse? Vocês não podem tocar em nenhuma das frutas do jardim? Certamente vocês não morrerão. O que ele está fazendo? Plantando mentiras na cabeça de Eva. Queridos, e assim tem sido ao longo dos séculos. Satanás atacando o povo de Deus, plantando mentiras, que eu e você começamos a acreditar. Lembra dos nossos desejos, que a gente viu semana passada? Lembra como eu e você nos enganamos a nós mesmos, pensando que se nós tivermos esse relacionamento, se nós tivéssemos esse salário, se as pessoas nos reconhecessem dessa forma, aí sim nós seríamos felizes, lembra disso? E quando isso não acontece, nós achamos que alguém está indo contra a nossa felicidade, e então nós guerreamos, nós invejamos e nós matamos. Sabe o que Satanás faz com essas mentiras que já existem dentro do nosso coração? Ele sopra para o fogo crescer, para o fogo aumentar, e eu e você continuarmos a acreditar nas mentiras de que as coisas criadas serão capazes de nos dar aquilo que só o Criador é capaz de nos oferecer de forma plena. Nós começamos a acreditar que se nós formos reconhecidos por seres criados, se nós formos amados por seres criados, aí sim nós seremos felizes. Nós começamos a acreditar que nós precisamos ter coisas para sermos seguros. Nós precisamos acreditar que a menos que a gente tenha uma quantia X, Y ou Z no banco, nós não podemos ter segurança. E nós achamos que são as coisas criadas que nos trazem segurança, e não o Criador, que segura o universo
na palma das suas mãos. Tiago está dizendo: resistam ao diabo. Não ouçam as mentiras do diabo. Não deixe o sopro do diabo aumentar o fogo dos desejos e das paixões que já existe dentro do meu e do seu coração. Resistam ao diabo. E quando você fizer isso, ele fugirá de você. Foi isso que aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo. O diabo veio, tentou ele com mentiras que ele tirou do contexto de dentro da palavra de Deus. Jesus Cristo responde com verdades da palavra de Deus, e então o diabo se vai. Queridos, não sei se você já percebeu isso, mas a tentação do diabo com Jesus, e muitas das tentações do diabo com a gente, é uma tentativa de fazer, foi com Jesus e é com a gente, uma tentativa de fazer a gente crer que o diabo vai suprir as nossas necessidades, de que ele é o nosso Pai que cuida da gente. Foi isso que ele fez com Jesus. Jesus estava com fome, o que ele ofereceu para Jesus? Ele ofereceu o suprimento para a fome de Jesus. É isso que ele faz comigo e com você. Ele tenta nos fazer acreditar que se nós dermos vazão às paixões e os desejos da nossa carne, ele será capaz de suprir as nossas necessidades, e não o nosso Pai. Ele fez com Eva, fazendo Eva desacreditar da capacidade e da bondade de Deus para com ela. E ele continua tentando fazer isso comigo e com você. Resista ao diabo. Não dê ouvidos ao diabo. Agora, preste atenção. O diabo não vai vir te tentar com um rabo, chifre e um tridente na mão. Tá bom? Não é assim que ele vai vir te tentar. O diabo, ele usa situações do dia a dia. Ele usa pessoas bem intencionadas, mas que falam mentiras, que acabam inflando isso dentro do nosso coração. Você se lembra de uma situação em que um apóstolo de Jesus Cristo foi usado pelo diabo para falar mentiras a Jesus? Lembra dessa situação? Você lembra? Jesus está falando que ele iria morrer, então Pedro vem e fala assim: não, de maneira nenhuma, Senhor. Isso não. O que Jesus diz para Pedro? Arreda Satanás. Arreda Satanás. Não tinha nenhum diabinho lá falando para Jesus. Era um apóstolo, sendo usado pelo diabo para falar uma mentira para Jesus. E tentar tirar Jesus do caminho e dos propósitos que o Pai tinha para ele. Nesse sentido, eu e você precisamos tomar cuidado duplo. Nós precisamos estar atentos e observando a verdade da palavra de Deus, para que nós não sejamos boca de Satanás na vida dos nossos irmãos, falando coisas que não procedem da palavra de Deus. São mentiras, mas que têm uma aparência de bondade e de verdade. E eu e você precisamos estar atentos também, para não ouvirmos coisas que parecem bonitas, que até são sinceras, mas que estão erradas, porque vão contra a palavra de Deus. Resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Próximo imperativo. Bom, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Agora verso 8. Não apenas resistam ao diabo, mas aproximem-se de Deus. Resistam ao diabo, aquela figura militar. Você permanecendo firme no seu posto, aguerrido, guardando a palavra de Deus, protegido pela verdade contra as mentiras de Satanás. Mas não apenas isso. Aproxime-se de Deus. Busque a Deus em oração, busque a Deus através do estudo da palavra dEle, faça do seu relacionamento com Ele uma prioridade na sua vida. Meu irmão, minha irmã, não existe ponto morto, não existe platô na vida cristã. Se você não está intencionalmente se aproximando de Deus, você estará automaticamente se afastando dEle. Não tem platô, não tem como dar uma paradinha.
Eu vou tirar só aqui um intervalo do meu relacionamento. Não existe isso. Se você parar de acelerar, você naturalmente irá começar a andar para trás no seu relacionamento com Deus. Tiago nos dá um imperativo e imediatamente ele nos dá uma promessa maravilhosa. Ele diz: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Queridos, a figura aqui que me vem à mente, que para mim é clara, é a figura da parábola do filho pródigo. Lembra da história do filho pródigo? Lá em Lucas capítulo 15, no versículo 20, a palavra de Deus diz assim: a seguir levantou-se e foi para o seu pai. Olha aí, o filho pródigo aproximando-se de Deus. E o que o texto diz? A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Queridos, que promessa linda da palavra de Deus. Tiago está dizendo: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Levantem-se e voltem-se para a casa do Pai. E quando Ele ver você se levantando e voltando para a casa dEle, Ele sairá correndo atrás de você, te abraçará e te beijará. E você tentará dizer para Ele: eu não sou digno de ser seu filho, trate-me como um dos seus funcionários. E Ele vai fazer uma festa, um banquete da graça, porque Ele, como diz o versículo 6 de Tiago capítulo 4, concede graça maior. Ele concede graça maior. Aproxime-se de Deus. Eu não sei em qual situação você está hoje. Talvez você tenha relutado dentro do seu coração. Talvez você está vivendo uma vida que você nem mesmo se acha mais digno de se voltar para Deus. Creia na palavra de Deus. Creia na promessa que o apóstolo Tiago está falando para você nessa noite. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Onde abundou o pecado, diz o apóstolo Paulo, superabundou a graça de Deus. Não se engane, não deixe Satanás te enganar dizendo que você não tem mais jeito. Não deixe Satanás te enganar te fazendo acreditar que não tem mais como Deus transformar a sua vida. Não existe ninguém que esteja tão longe que o braço de Cristo não seja capaz de resgatar e trazer de volta para o colo do Pai. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Depois dessa promessa maravilhosa, dessa promessa linda, o apóstolo Tiago entra com os 2 pés no peito. E é algo até de se admirar, porque ele não tem feito isso na carta. Na carta, o tempo inteiro, ele se refere a essas pessoas como irmãos, queridos irmãos. Mas aqui, nesse trecho, ele já chamou esses irmãos de adúlteros. E agora, no versículo 8, ele vai chamar esses irmãos de pecadores. Ele diz: pecadores. E vocês que têm a mente dividida. Interessante, de novo, essa palavrinha. Essa expressão mente dividida foi inventada pelo apóstolo Tiago. Você não encontra em outros lugares da literatura grega essa expressãozinha. A ideia dessa expressão, ela nos leva de volta para o que o apóstolo Tiago disse no versículo 4 do capítulo 4, quando ele diz: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Ter a mente dividida aqui nesse contexto é ser uma pessoa que quer ser amigo do mundo e quer ser amigo de Deus. É ser uma pessoa que quer ter, por um lado, um relacionamento com Deus, mas por outro lado, quer estar bem com os valores e os princípios desse mundo. Eu disse semana passada, eu volto a afirmar, ser amigo do mundo não é ser amigo de incrédulo. Ser amigo de alguém que ainda não foi transformado por Deus é parte do que Deus quer de mim e de você. O próprio Senhor Jesus fez isso. Ser amigo do mundo é abraçar os valores e os princípios de um mundo caído, de um mundo que exalta a autossuficiência, que exalta a independência,
de um mundo que exalta uma vida vivida para ter prazeres, uma vida de hedonismo, uma vida onde o que determina o certo e o errado é se eu sou feliz ou não. Se eu sou feliz, então está certo. Se não está me fazendo bem, então está errado. Esses são os valores do mundo. Isso é ter uma mente dividida. É achar que você pode viver para esses princípios e ao mesmo tempo dizer que quer ter um relacionamento com Deus, que te chama a se submeter a Ele, a se humilhar diante dEle. É uma fé vacilante. É uma fé vacilante. Tiago então chama a atenção desses irmãos dizendo: pecadores, vocês que têm a mente dividida. E ele chama esses irmãos a fazerem algumas coisas. Primeiro, duas coisas. Ele diz: pecadores, limpem as mãos e purifiquem o coração. O processo de mudança, queridos, ele é tanto externo quanto ele é interno. Tiago está dizendo: vocês precisam se arrepender dos seus atos externos, vocês precisam se arrepender do sangue que está nas tuas mãos. Vocês se lembram que Tiago disse que eles estavam invejando e estavam matando? Vocês precisam se arrepender disso. Vocês precisam se arrepender dos conflitos nos quais vocês têm se envolvido. Mas vocês também precisam se arrepender do que está dentro do coração de vocês. O coração de vocês precisa ser purificado. Esse arrependimento precisa ser externo e precisa ser interno. Precisa ter uma dimensão exterior e precisa ter uma dimensão interior. E ele então chama esses irmãos a ter uma visão correta do pecado. Ele chama esses irmãos a perceberem que pecado não é algo leve, que pecado não é algo banal, que pecado não é algo pequeno. Ele usa palavras pesadas e no versículo 9 ele diz assim: entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Interessante que a nossa série de mensagens do ano passado era alegria absoluta. Contraditório? Não. Nada de contraditório. A vida cristã é uma vida de alegria absoluta, mas é uma alegria absoluta naquele que nos amou e nos salvou, e não no pecado. O que Tiago está dizendo aqui é que esses irmãos estavam vivendo dentro da igreja, mas estavam se alegrando com suas práticas pecaminosas. Estavam regozijando com o que eles deveriam chorar. Estavam se alegrando com coisas que deveriam causar lamento e tristeza ao coração deles. Aliás, não existe transformação sem primeiro entender a profundidade, o peso do pecado. Os puritanos já diziam que Cristo jamais será doce enquanto o pecado não for amargo. Enquanto eu não perceber o amargor do meu pecado, eu não vou ser capaz de perceber a doçura do Cristo que me perdoou do meu pecado, que me lavou do meu pecado, que me transformou do meu pecado. O pastor Martin Lloyd-Jones escreveu um livro chamado Avivamento, e ele diz assim no livro dele: leia de novo a história dos avivamentos. Analise os indivíduos no começo dos avivamentos. Invariavelmente, a primeira coisa que acontece é que eles começam a ver quão terrível e chocante o pecado é aos olhos de Deus. Nunca houve um avivamento sem que as pessoas, especialmente no início, tenham percebido a santidade de Deus e a pecaminosidade do pecado, de tal forma que elas nem sabiam o que fazer consigo mesmas. Esse é o começo de um avivamento. É eu parar de achar que o pecado é uma coisinha à toa, que eu posso brincar com ele. É eu parar de achar que Deus é um grande Papai Noel, que no final vai colocar todo mundo no colo, vai falar ho, ho, ho. Mas eu entender o peso do pecado,
a gravidade do pecado. Entender que o pecado é algo tão sério, que para que ele pudesse ser tirado da minha vida, o próprio Deus, a segunda pessoa da Trindade, precisou encarnar e precisou morrer na cruz do Calvário no meu lugar. Só há transformação e avivamento individual e coletivo quando primeiramente eu e você percebemos o peso, a gravidade de pecar contra o Deus que é santo, 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 como nós cantamos ainda há pouco. Interessante que não tem nenhum lugar na Bíblia que diz que Deus é amor, amor e amor. Mas Isaías diz que Deus, ele é santo, santo, santo. Precisamos entender o peso disso. Quando nós entendemos isso, nós então finalmente estamos livres para ir para o versículo 10, que é o fechamento do versículo 7. Ele abriu o versículo 7 dizendo: submetam-se a Deus. E agora no versículo 10 ele diz: humilhem-se diante de Deus. Humilhem-se diante de Deus. Nós vimos semana passada, nós estamos vendo hoje o que é esse humilhar. Humilhar-se diante de Deus é reconhecer quem você é diante de Deus. É reconhecer diante de Deus que você é incapaz de transformar a sua própria vida. É reconhecer diante de Deus que você tem tido desejos e você tem sido iludido de que coisas criadas serão capazes de satisfazer o teu viver. Quando só Deus é capaz de satisfazer e preencher o vazio da minha e da sua alma. Isso é se humilhar diante de Deus. Se humilhar diante de Deus é fazer como fez o publicano, o pecador, lá em Lucas 18. Jesus conta essa parábola, e na parábola o publicano, ele fica à distância, ele não ousa olhar para o céu, ele bate no peito e ele diz: Deus tem misericórdia de mim que sou pecador. Isso é se humilhar diante de Deus. O próprio Senhor Jesus diz: eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Ele se humilhou diante de Deus, ele reconheceu a condição dele, ele não ficou brincando com o pecado, achando que ele era capaz de lidar, de se autotransformar, ele não ficou brincando com o pecado, achando que fosse uma coisa de menor importância. Ele se colocou na sua condição diante de Deus e diz: Deus tem misericórdia de mim. Quem é que precisa de misericórdia? Aquele que consegue lidar com todas as situações de forma perfeita precisa de misericórdia? Não. Quem precisa de misericórdia é aquele que falha, é aquele que é incapaz, é aquele que não consegue. É isso que o publicano reconheceu. E é isso que Tiago está chamando a mim e a você para reconhecermos, que nós somos incapazes, que nós não conseguimos, que nós precisamos clamar a Deus, não por justiça, mas por misericórdia, porque se clamarmos por justiça, seremos condenados e executados diante de Deus. Tiago vai concluir todo esse trecho que começou lá no capítulo 3, ilustrando o que é não ter sabedoria, o que é não ter humildade, como é que esses conflitos acontecem e como é que eles não deveriam acontecer. E ele inicia falando sobre a nossa língua no versículo 11. A ilustração dele é a da nossa língua. Ele vai mostrar na forma prática, usando o nosso falar. E é muito interessante, queridos, que na parábola do fariseu e do publicano, o publicano bate no peito e diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, que sou pecador.
Mas o fariseu, no versículo 11, ele está em pé e ele ora dizendo: Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Ele está fazendo exatamente o que o apóstolo Tiago vai dizer que eu e você não devemos fazer. Ele diz: irmãos, não falem mal uns dos outros. Não falem mal uns dos outros. Não é exatamente isso que o fariseu está fazendo ali? Ainda que no íntimo dele, ainda que só entre ele e Deus, ele está falando mal dos outros. É isso que um coração orgulhoso faz. Um coração orgulhoso se compara com os outros. Um coração humilde olha para si e olha para a santidade de Deus, abaixa a cabeça e diz: Deus, é só se o Senhor tiver misericórdia, porque se não for pela sua misericórdia, eu estou perdido. Eu estou perdido. O coração orgulhoso, ele olha para aqueles que estão ao seu redor e fala assim: peraí, Deus, sou tão ruim assim, né? O senhor já deu uma olhadinha? Não, vem cá, Deus. Dá uma olhadinha no Sinomar. Olha a vida do Sinomar. O senhor já viu o Juarez? Não, olha, compara entre eu e o Gabriel. Não, Deus. Obrigado, Deus, porque eu não sou igual a eles. Isso é um coração orgulhoso. A gente não fala isso. Mas quantas vezes o nosso coração orgulhoso pensa dessa forma? Como se nós fôssemos de fato melhores do que os outros. Que os outros sim precisam da misericórdia de Deus. Mas nós não. A gente não é tão ruim assim. Esse é um coração cheio de orgulho. Esse é um coração cheio de justiça própria, que acha que é capaz de conquistar o favor de Deus, que é capaz de fazer por merecer o favor de Deus. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Por quê? Porque quem fala contra o seu irmão, ou julga o seu irmão, fala contra a lei. Fala contra a lei? Como assim fala contra a lei? Rapidinho, olha para o final do versículo 12, antes da gente chegar lá. Você vai ver aí na sua Bíblia. O final do versículo 12 é: mas quem é você para julgar o seu próximo? Qual que é a lei do reino? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Quando você fala mal do seu próximo, você está considerando-se superior à lei e entendendo que você não precisa amar o seu próximo como você mesmo, porque você é melhor do que ele, de acordo com o seu pensamento. Não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão fala contra a lei e a julga. E olha que perigoso. Quando você julga lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Você já meteu os pés pelas mãos, se precipitou e fez algo que não era você que deveria ter feito? Você viu ali uma situação e você acabou entrando e foi fazer algo que não era da tua alçada, você não tinha que se meter naquilo, mas você se meteu e de repente chega a pessoa que é a responsável. Já aconteceu com você? E você fica com aquela vergonha, você fala assim: olha, desculpa, não era, eu só quis ajudar aqui, você já atrapalhou toda a situação porque não era você que tinha que ter feito aquilo. É disso que Tiago está falando. Eu e você, nós estamos nos colocando como se nós fôssemos juiz. Só que o juiz um dia vai vir. Só tem um. É o próprio Deus. Ele um dia vai vir. Só tem um que escreveu a lei, é o legislador, e só tem um que vai julgar com base nessa lei que ele mesmo escreveu, e é Deus. Quando eu e você falamos mal uns dos outros, nós estamos nos colocando no lugar do próprio Deus. Estamos sentando na cadeira dele, no trono de juiz, e estamos supondo e nos considerando superiores aos nossos irmãos. Tiago está dizendo: não faça isso, porque um dia o juiz vai entrar e você vai ser pego na maior das vergonhas, sentado na cadeira que não é tua.
achando que você é capaz de julgar no lugar de Deus. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Alguém aqui pode? Você pode salvar o teu irmão? Você não pode. Você pode destruir o teu irmão? Você também não pode. Só um. Mas quem é você, Tiago termina, para julgar o seu próximo? Quem é você? Se você nunca ouviu, você já falou. Talvez você já falou e já ouviu essa frase. Quem você pensa que você é? É isso aqui que Tiago está falando aqui. Quem você pensa que você é para julgar o teu irmão? E aqui, queridos, a gente precisa esclarecer algo. Porque talvez aquele versículo que Jesus fala lá em Mateus, não julgueis para que não sejais julgados, tenha se tornado o versículo mais conhecido da face da terra. Antes era João 3,16. Agora não é mais. É não julgueis para que não sejais julgados. E aí sempre que alguém vem falar com alguma pessoa sobre algum erro dessa pessoa, qual é a carta coringa que ela tira da manga? A Bíblia diz, não julgueis para que não sejais julgados. Quem é você para julgar? Quando alguém fala sobre um erro teológico, doutrinário de algum pastor que está ensinando algo errado, o que as pessoas logo tiram da manga? Não julgueis para que não sejais julgados. Nessas igrejas onde existe uma pirâmide, e você tem que obedecer a sequência da pirâmide, se você ousar contestar algo que o seu líder disse, qual que é a carta coringa? Não julgueis para que não sejais julgados. Você não pode falar. Quem é você para falar isso do seu líder? Deixa eu te falar uma coisa. Não é disso que o apóstolo Tiago está falando. Se ele estivesse falando isso aqui, ele estaria indo contra vários outros trechos da Bíblia, onde a palavra de Deus nos diz que nós devemos exortar aqueles que estão andando no pecado. Onde a palavra de Deus nos diz que nós devemos corrigir aqueles que estão ensinando heresias. A palavra de Deus nos ensina isso. Não é disso que Tiago está falando. O Senhor Jesus Cristo disse que se o seu irmão pecar, você deve ir fazer o quê? Arguí-lo, exortá-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, você ganhou o irmão. Se ele não te ouvir, você faz o quê? Chama 2 ou 3 testemunhas e vai de novo. Se ele não ouvir, você faz o quê? Você leva para a igreja, para que a igreja exorte. Ah, mas quem que vai julgar? Ninguém pode. Pode sim. A Bíblia, Jesus mandou fazer isso. Então do que Tiago está falando aqui? Tiago está falando aqui, queridos, do que ele falou no versículo 11. De pessoas que estão dentro do convívio, falando mal uns para os outros. Não é de você ir e exortar um irmão que está em pecado, tentando com o coração honesto, tentando tirá-lo da prática do pecado, tentando fazer com que ele abra os olhos para perceber o erro. Não é disso que ele está falando. Ele está falando de você, ao invés de ir falar com o irmão, você vira para o que está do lado e fala assim, você viu? Viu, Maurício? Ixi, sei não, hein? Ora pelo Saulo, viu, irmãos? Ora, eu vou te falar aqui, ó, você não conta para ninguém. É pro bem dele, mas olha, tá difícil. Eu não estou indo falar com o irmão, eu não estou indo exortar o irmão, instruir o irmão, ajudar o irmão a mudar. Eu estou falando aqui pro lado. Eu estou falando mal uns dos outros. É disso que Tiago está falando aqui. É disso que Tiago está falando aqui. E é isso que o diabo quer. É exatamente isso que o diabo quer. O diabo quer que você comece a ver a tua família como sendo teus inimigos. Ele quer que você veja o seu esposo como um obstáculo para você atingir os teus objetivos. Ele quer que você perceba a tua esposa como um peso que você tem que carregar e que te atrapalha a conquistar os teus objetivos. É isso que ele quer. Ele quer que você veja os seus irmãos aqui na igreja, a tua família na fé, como obstáculos para a tua felicidade. E aí quando isso acontece, nós somos levados a começar a falar mal uns dos outros.
a diminuir os outros, achando que se a gente diminuir os outros, nós vamos crescer. E aí a gente faz isso assim, a gente faz isso postando indiretinha no Facebook, ao invés de lidar com a esposa em casa, entre quatro paredes. Nós postamos indiretas no Facebook, desonramos a esposa, desonramos o marido. Ao invés de lidarmos com o irmão em Cristo na igreja, entre ti e ele só, como o Senhor Jesus instruiu, nós jogamos no Facebook, através de indiretas. Nós atacamos irmãos em Cristo, atacamos liderança no Facebook. Não pense que está acontecendo isso. Pela graça de Deus não está, tá bom? No âmbito da igreja. Não está. Mas a tentação existe, queridos. A tentação é real. De ao invés da gente lidar no âmbito particular para ganhar o irmão, a gente lida no âmbito público para destruir o irmão e para se sobressair sobre o irmão. Mas quem é você para julgar o seu próximo? 3 perguntas que o apóstolo Tiago trouxe nessa passagem. Começando lá em Tiago 3,13. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? E a resposta dele é que o demonstre através de uma vida de sabedoria humilde. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não é de quem está ao meu redor, não é das circunstâncias à minha volta, é das paixões que guerreiam dentro do meu coração. Última pergunta: quem é você para julgar o seu próximo? Você quer viver uma vida de paz na sua família, na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja? Você precisa pedir a Deus que te dê sabedoria para viver uma vida de humildade. Você precisa pedir a Deus que abra os teus olhos para perceber que em Cristo você já tem tudo o que você precisa. Você não precisa fazer guerra para ter mais nada. Cristo é suficiente. Você precisa clamar ao Senhor para que Ele te faça ver você como você de fato é, um pecador carente da graça e da misericórdia dEle. Porque o dia que você se perceber dessa forma, você vai entender que você não é nem 1 centímetro, nem 1 milímetro melhor do que o teu irmão, melhor do que os seus colegas de trabalho, melhor do que a tua esposa, o teu esposo, o teu pai, a tua mãe, os teus filhos. Você é tão pecador quanto eles, tão necessitado e tão carente da graça de Deus quanto eles. A boa notícia está no versículo 6. A boa notícia, meu irmão, minha irmã, é que Ele concede graça maior. E Ele só pode conceder essa graça maior porque Ele pagou o preço do meu e do seu pecado, enviando o Filho dEle para morrer na cruz do Calvário por mim e por você, para que pecadores como eu e você pudéssemos ser transformados, pudéssemos ter os nossos relacionamentos transformados, pudéssemos ter humildade e sabedoria, pudéssemos abrir mão das nossas paixões, dos nossos prazeres e nos satisfazer nele, pudéssemos parar de querer julgar, pudéssemos entender que estamos sentados no banco dos réus, mas que Jesus Cristo se assentou no nosso lugar, foi condenado em nosso lugar e já cumpriu a pena, para que eu e você vivêssemos uma vida livre, livres para nos submetermos ao senhorio dEle, porque agora já não somos nós quem vivemos, mas é Ele quem vive em nós. Que Deus nos dê graça para vivermos isso nos nossos relacionamentos, seja em casa, seja aqui na igreja, seja no seu trabalho, seja onde você estiver. Que o fato de que Jesus Cristo foi condenado no seu lugar te faça sair da cadeira de juiz que não te pertence e te faça entender que você é só mais um pecador, que poderia estar vivendo da mesma maneira que qualquer outro pecador que existe por aí, e que se não está,
é apenas e tão somente por causa da graça e da misericórdia de Deus que foi derramada sobre a sua vida. Vamos orar. Senhor Deus, somos tão gratos, Pai, pela Tua graça sobre as nossas vidas. Somos tão gratos, Deus, pelo fato de que o Senhor enviou o Teu único Filho, o Senhor Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário por nós. Para que seres humanos pecadores e orgulhosos como eu, que se achavam e que tendem a se achar melhor do que os outros, pudessem ser humilhados diante do Senhor e encontrar diante do Senhor graça e misericórdia por causa de Jesus Cristo. Pai, quero confessar aqui diante do Senhor que muitas vezes, Deus, eu me coloco em conflitos porque eu penso no fundo do meu coração que eu sou melhor do que uma outra pessoa. Eu olho para ela e eu penso, eu não sei como que ela é capaz de fazer isso. Quando na verdade eu sei, e eu também sou. Se não o fiz, foi apenas tão somente pela graça do Senhor, Deus. Pai, nos ajuda a nos aproximarmos do Senhor, para que quanto mais próximos da luz nós estivermos, mais claramente nós possamos enxergar quem nós somos de fato, quem o Senhor é, e como o Senhor nos amou e nos perdoou, Deus. Pai, eu oro pelos meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas que estão aqui. Eu oro, Pai, para que se algum deles está vivendo nesse momento um conflito, está vivendo em guerra, tem julgado, tem diminuído alguém, que o Senhor o capacite, Deus, a resistir o diabo, a se submeter ao Senhor, a se aproximar de Ti, a se humilhar diante do Senhor, clamando por misericórdia. Que o Senhor possa trazer à mente agora dessa pessoa. Quem é a pessoa que eles precisam procurar? Eles precisam se humilhar diante dela, pedir perdão, reconhecer como elas têm falado mal, como elas têm deixado de honrar, como elas têm envergonhado essa pessoa, talvez até publicamente, talvez até nas redes sociais. Só o Senhor é capaz de fazer isso, Deus. Só o Senhor é capaz de quebrantar e de quebrar corações, a ponto de nos levar a atitudes práticas de mudança. Pai, se existe uma esposa aqui que precisa reconhecer e pedir perdão ao seu marido, fala com ela, Deus. Existe um esposo que precisa fazer isso, Deus. Fala com ele. Capacita. Ajuda ele e ela a olhar para a cruz. Existe alguém aqui que está com problemas interpessoais, relacionais aqui dentro da igreja. Senhor, traz isso ao coração dessa pessoa, à mente dessa pessoa. Ajuda ela a perceber que ela tem sido um instrumento do diabo, Deus. Ajuda ela a se arrepender, ele a se arrepender e a buscar transformação na cruz de Cristo. Nos humilha, Pai. Por favor, nos humilhe. Para o nosso bem. Para o bem do Teu corpo. Para o bem do nosso próximo. E para a honra e glória do Teu nome. Nós oramos confiados em Jesus Cristo. Amém.